Olá pessoal, tudo bem? Vamos à correção das 6 questões de direito do trabalho cobradas pela FGV no último 31º exame de ordem ocorrido no dia 9 de fevereiro de 2020. Vamos trabalhar essas 6 questões, vamos analisar a cobrança da FGV e, consequentemente, obviamente, exercitarmos sobre direito do trabalho, beleza? Então, de olho na tela, vamos à análise das questões. Vem comigo. Então, ó, 31º exame de ordem, tá, pessoal? Primeira questão cobrada pela FGV sobre direito do trabalho. Olha aqui, ó. Gervásia é empregada da lanchonete Pará desde fevereiro de 2018. Opa, então peraí. Gervásia é empregada e quando ele fala desde fevereiro de 2018, qual a importância disso? É para lhe informar que já sob a égide da reforma trabalhista, tá? Então já está mencionando o seguinte, olha, vou cobrar a reforma trabalhista, ok? Então isso daí já tá expresso quando ele menciona a data, tá bom? Então vamos lá, olha aqui, ó. Exercendo a função de atendente e recebendo o valor correspondente a 1 salário mínimo por mês. Acerca da cláusula compromissória de arbitragem que o empregador pretende inserir no contrato da empregada de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta. Meus amores, sobre a cláusula compromissória de arbitragem, a CLT vai mencionar isso lá no artigo 507A da CLT, ok? O artigo 507A da CLT vai falar sobre a cláusula compromissória de arbitragem. E para que uma cláusula compromissória de arbitragem possa ser incluída no contrato de trabalho de algum empregado, isso tem que ser feito, olha aqui, ó, quais são os requisitos? Olha aqui, ó. Mútuo consentimento, ok? Então, ambos precisam consentir com a inclusão dessa cláusula no contrato de trabalho, tá? Mútuo consentimento, então tem que ter esse consentimento para que a cláusula seja incluída. E o que é mais importante, pessoal, a remuneração desse empregado, ela tem que ser superior, ou seja, maior a 2 vezes o teto do INSS, ok? 2 vezes o teto do INSS para que essa cláusula possa ser incluída, tá? Esses requisitos, eles são cumulativos. Faltou um dos 2 requisitos, não há possibilidade de inclusão dessa cláusula. Então, dá para você observar o seguinte, dá para você observar que com 1 salário mínimo por mês, não há possibilidade do empregador incluir essa cláusula no contrato de Gervásia, tá bom? Então vamos às alternativas. A inserção não é possível, porque no direito do trabalho não cabe arbitragem. Cabe sim. Agora, com a reforma trabalhista, de acordo com o artigo 507A, cabe a possibilidade de arbitragem. B. A cláusula compromissória de arbitragem não poderá ser inserida no contrato em razão do salário recebido pela empregada. Olha aqui. Sim, em razão do salário recebido pela empregada, não pode ser incluído. Belezinha? Gabarito aqui. B. C. Não há mais óbice a inserção de cláusula compromissória de arbitragem nos contratos de trabalho, inclusive no de Gervásia. Não, há óbice sim, tá? A remuneração tem que ser pelo menos 2 vezes, maior do que 2 vezes o teto do INSS. A cláusula de arbitragem pode ser inserida em todos os contratos de trabalho, sendo admitida de forma expressa ou tácita. Muito cuidado com isso, tá? Qual é o cuidado que você tem que ter? Lá no artigo 507A, ele diz que essa cláusula ela tem que ser expressa, tá? Não pode ser tácita. Então, o gabarito dessa questão, letra B de bola, tá bom? Show de bola? Ok? Então, molezinha, fácil a primeira questão. Resposta está lá no artigo 507A da CLT. Segunda, Paulo trabalhou para a editora Livro Legal Limitada
de dezembro de 2017 até agosto de 2018, ou seja, já sob a égide, sob a vigência da reforma trabalhista, sem receber as verbas rescisórias ao final do contrato, sob alegação de dificuldades financeiras da empregadora, ou seja, esse tipo de alegação não existe, tá? Por quê? Porque a empresa ela não pode repassar os riscos do negócio para os empregados. Para os empregados não existe alteridade. Quem assume os riscos do negócio é a empresa e ponto final, tá bom? Em razão disso, ele pretende ajuizar a ação trabalhista e procurou você como advogado. Sabe-se que a empregadora de Paulo estava sob o controle e direção da sócia majoritária, que é a Editora Mundial Limitada. Assinale a afirmativa que melhor atende à necessidade e à segurança de satisfazer o crédito do seu cliente. Meus amores, quando ele fala aqui sobre o controle e a direção da sócia, então estamos falando de grupo econômico, ok? Grupo econômico. E qual é a vantagem do grupo econômico? A vantagem do grupo econômico, meus amores, é a responsabilidade solidária. É a responsabilidade solidária entre as empresas que compõem o grupo. E as hipóteses do grupo econômico lá na CLT, meus amores, elas estão previstas lá no artigo 2º, parágrafo, artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Lá no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, ela vai mencionar sobre o grupo econômico. E nesse caso aqui, é um grupo econômico vertical, é um grupo econômico por subordinação. Eu tenho uma empresa mãe, chamada de holding, que está controlando e dirigindo a atividade da editora Livro Legal. A editora Mundial controla e dirige a editora Livro Legal. Então temos um grupo econômico vertical, um grupo econômico por subordinação. Belezinha? O que atenderá aos interesses e à segurança do meu cliente. Então, eu vou ajuizar uma ação trabalhista contra a empregadora do meu cliente, que é a editora Livro Legal, e também a editora Mundial, garantindo que ele receba seus créditos trabalhistas, beleza? Então, vamos às opções. As opções são as seguintes. Vamos que vamos, pessoal. Olha aqui, presta atenção. Ele vai falar o seguinte: poderá incluir a sociedade empresária controladora no polo passivo da demanda e esta responderá solidariamente com a empregadora, pois se trata de grupo econômico perfeito gabarito letra A. Poderá incluir a sociedade empresária controladora no polo passivo da demanda e esta responderá subsidiariamente, está errado, é solidariamente. Letra C, não há relação de responsabilização. Há sim. Está errada a letra C. D, não se trata de grupo econômico, se trata sim de grupo econômico, está claro, expresso, lá no parágrafo 2º do artigo 2º da CLT que fala sobre isso. Belezinha? Coisa muito linda. Vamos colocar aqui o marca-texto novamente e vamos à terceira questão. Enzo é professor de matemática em uma escola particular, em que é empregado há 8 anos. Então, professor, tá? Após 2 anos de namoro e 1 ano de noivado, irá se casar com Carla, advogada, empregada em escritório de advocacia há 5 anos. Sobre o direito à licença pelo casamento, de acordo com a CLT, assinale a afirmativa correta. Presta muita atenção, pessoal. Nós temos aqui Enzo, professor, e Carla, advogada, tá? No caso de Carla, nós temos o Estatuto da Ordem, né? Nós temos a Lei 8.906. E no caso de Enzo, nós temos um capítulo específico para ele dentro da CLT. E o capítulo sobre os professores dentro da CLT, pessoal, só para que vocês estejam cientes, está a partir do artigo 317 da CLT. A partir do artigo 317 da CLT, ele vai falar, temos um capítulo só sobre os professores. Temos dentro da CLT um capítulo só sobre o professor, temos um capítulo sobre bancário, temos um capítulo sobre químico, temos um capítulo sobre motoristas profissionais, ok? Motoristas carreteiros, motoristas profissionais em geral. Agora, nós não temos um capítulo sobre advogados dentro da CLT. Nós temos a lei da advocacia, a lei dos advogados, o nosso estatuto. Mas isso não está na CLT.
E a questão está questionando CLT, belezinha? Então vamos às alternativas, ok? Letra A. O casal poderá faltar aos seus empregos respectivos por até 3 dias úteis. Está errado. Primeiro que não existe dias úteis, são dias corridos. E no caso de Enzo, não são 3 dias. No caso de Enzo, pessoal, de acordo com o artigo 320, parágrafo 3º da CLT, ele tem direito tanto a casamento quanto em caso de morte, ele tem direito a 9 dias, tá? Isso está no artigo 320, parágrafo 3º da CLT. Show de bola? Então, muito cuidado com isso. Letra B. Carla, por ser advogada, terá afastamento de 5 dias. Não. Pela CLT, ela só terá o afastamento de 3. E Enzo por 2 dias. Está errado também. Enzo são 9. Letra C. Enzo poderá faltar ao serviço. Enzo poderá faltar ao serviço por 9 dias, enquanto Carla pode se ausentar por 3 dias consecutivos. Gabarito letra C, tá? Então, Enzo ele tem direito a um prazo específico para ele. Já no caso de Carla, meus amores, isso daqui, ela tem direito a 3 dias, porque isso daqui está previsto no artigo 473 da CLT, ok? São hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Então, Enzo, 9 e Carla, que é o básico, 3. Letra D, não há previsão específica, assim a letra D está completamente equivocada. Beleza, meus amores? Então, mais uma questão, e essa questão aqui ela estava questionando sobre interrupção do contrato de trabalho, então resolvida, beleza? Próxima questão. Rafaela trabalha em uma empresa de calçados. Apesar de sua formação como estoquista, foi preterida em uma vaga para tal por ser mulher. Opa! Então não escolheram ela pelo fato dela ser mulher, o que seria uma promoção e geraria um aumento salarial. Ou seja, foi um caso de discriminação. Um mês depois, a empresa exigiu que todas as funcionárias do sexo feminino apresentassem atestado médico de gravidez. Meu Deus do céu, isso daqui é proibido pela CLT, tá? Não pode ter a exigência de atestado médico, de gravidez, isso é proibido pela CLT, tá? E a CLT, ela proíbe esse tipo de conduta lá no artigo 373A. Lá no artigo 373A, a CLT proíbe esse tipo de conduta, tá? Discriminação, atestados de gravidez ou de esterilidade, enfim, isso aqui tudo é proibido pelo artigo 373A da CLT. Belezinha. Aí continuando. Rafaela, 4 meses após esse fato, engravidou e após a apresentação de atestado médico, teve a jornada reduzida em 2 horas por se tratar de uma gestação delicada, o que acarretou na redução salarial proporcional. Opa, outro erro aqui, né? 7 meses após o parto, Rafaela foi dispensada. Então, 7 meses após o parto, Rafaela foi dispensada. Foi cumprido o período de estabilidade da gestante? Foi sim. A estabilidade da gestante, artigo 10, inciso 2, a linha B de bola, lá do ato das disposições constitucionais transitórias, do ADCT, diz que o período da estabilidade da gestante vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Ela foi dispensada no 7º mês. Então, pelo menos a estabilidade da gestante garantiram. Agora, não garantiram a manutenção do seu salário, mesmo em caso de gravidez de risco, discriminaram ela, praticaram um outro ato discriminatório com relação à exigência de atestado de esterilidade, então tudo errado, tá? Com exceção da estabilidade, a empresa só fez merda aqui, tá? Como advogado de Rafaela, de acordo com a legislação trabalhista em vigor, assinar a opção que contém todas as violações aos direitos trabalhistas de Rafaela. Então, vamos a todas as violações, pessoal. Vamos uma por uma. Vamos lá. Olha aqui, ó. Letra A. Recusa fundamentada no sexo da promoção para a função de estoquista. Não tem só essa, né? Nós temos uma outra que é com relação à exigência do atestado. Recusa fundamentada no sexo da promoção para a função de estoquista e exigência de atestado de gravidez e redução salarial. Perfeito. Foram os 3 erros. Olha aqui, ó.
Só para você entender. Isso daqui foi um erro. Esse aqui é o primeiro. Esse daqui é o segundo erro. E esse daqui é o terceiro. Então, temos 3 erros promovidos pela empresa, tá? Esse daqui, com relação à dispensa, esse daqui, correto. Não tem erro nenhum. Belezinha? Então, aqui estão os 3, ó. 1, 2, a exigência do atestado, e 3, redução salarial. Então, a alternativa correta é a letra B. Recusa fundamentada no sexo da promoção para a função de estoquista, ok. Exigência de atestado, ok. Redução salarial, ok. Agora, a dispensa dentro do período de estabilidade não está errado. Dispensa dentro do período de estabilidade está errado, então gabarito dessa questão, letra B de bola, tá bom? Show de bola? Mais uma questão, pessoal. Eduardo e Carla são empregados do supermercado Praiano Limitada, exercendo a função de caixa. Após 10 meses de vigência do contrato, ambos receberam aviso prévio em setembro de 2019 para ser cumprido com trabalho, ou seja, aviso prévio trabalhado, tá? Contudo, 17 dias após, o supermercado resolveu reconsiderar sua decisão e manter Eduardo e Carla no seu quadro de empregados. Então, o supermercado resolveu reconsiderar e manter Eduardo e Carla no seu quadro de empregados. Ocorre que ambos não desejam prosseguir. Porque nesse período distribuíram seus currículos e conseguiram a promessa de outras colocações num concorrente do supermercado praiano com um salário um pouco superior. Meus amores, a CLT é expressa lá no artigo 489 sobre a reconsideração. A reconsideração do aviso prévio está no artigo 489 da CLT. Aí o que o artigo 489 diz? Ele diz o seguinte, ó, se qualquer uma das partes quiser reconsiderar o aviso prévio dado, para que o aviso prévio seja reconsiderado, a outra parte tem que concordar. Ou você pode ter a reconsideração do aviso prévio se tacitamente o empregado continuar trabalhando depois do período do aviso. Então, o aviso, ele tacitamente foi cancelado se o empregado continuar trabalhando e a empresa permitir isso depois do prazo do aviso prévio. Agora, existe a reconsideração expressa desde que a outra parte concorde. Isso está no artigo 489 da CLT, tá bom? Diante da situação posta e dos termos da CLT, assinale a alternativa correta. Então vamos a ela. Letra A. Os empregados não são obrigados a aceitar a retratação, que só gera efeito se houver consenso entre empregado e empregador. Perfeito, gabarito letra A, que é o artigo 489 da CLT. Letra B. Os empregados são obrigados a aceitá-la. Não, ninguém é obrigado a aceitar a reconsideração. C. A retratação deve ser obrigatoriamente aceita. Não, não existe obrigatoriedade. D. O empregador jamais poderia ter feito isso. Ele pode sim pretender a reconsideração, mas aí a reconsideração vai depender da concordância do empregado. Assim como se o empregado pede demissão e durante o aviso ele quer reconsiderar, para que a reconsideração seja válida, a empresa tem que aceitar. Então a outra parte precisa anuir com a reconsideração para que ela ocorra, tá bom? Então, gabarito letra A. Próxima questão, pessoal, é a próxima e a última questão de direito do trabalho no 31º exame de ordem promovido pela FGV, tá? Renato é um empregado doméstico que atua como caseiro no sítio de lazer do seu empregador. Então, Renato é empregado doméstico, tá? Contudo, a carteira de Renato foi assinada como sendo operador de máquinas. Que isso? Fumou maconha, né? Da empresa de titularidade de seu empregador. Renato tem receio de que no futuro não possa comprovar experiência na função de doméstico e, por isso, intenciona ajuizar reclamação trabalhista para regularizar a situação. Considerando a situação narrada e o entendimento consolidado do TST, assinale a alternativa correta. Vamos lá, vamos às alternativas e vamos ver o que ele quer. Caso comprove que de fato é doméstico, Renato conseguirá a retificação na carteira, pois as anotações nelas lançadas têm presunção relativa. Perfeito, pessoal. Gabarito letra A. Essa presunção relativa
da carteira de trabalho, isso está expresso na súmula número 12 do TST. Gente, essa súmula número 12, deixa eu até pegar a borrachinha aqui, ó. Essa súmula número 12, ela é de 2003, pessoal. 2003. São quase 20 anos, 17 anos de súmula, pelo amor de Jesus Cristo, né? Então, o TST ele deixa bem claro, todas as anotações na carteira de trabalho geram presunção relativa. Por quê? Pelo princípio da primazia da realidade, ponto final, tá bom? Então, gabarito aqui, letra A. Aí vamos continuar. Letra B. Somente o salário pode ser objeto de demanda judicial para se comprovar que o empregado recebia valor superior ao anotado, sendo que a alteração na função não é prevista e a demanda não terá sucesso. Pelo amor de Deus, pessoal, qualquer anotação na carteira de trabalho, ela gera a presunção relativa. Qualquer anotação na carteira de trabalho, tá? Seja com relação à data de admissão, data de dispensa, função, remuneração, férias, tudo isso é passível de retificação porque gera presunção relativa. Caso o Renato comprove que é doméstico, o pedido será julgado procedente, mas a alteração será feita com modulação dos efeitos. Pelo amor de Deus, para de fumar maconha. Modulação de efeitos é modulação de efeito à mãe. Letra D. Renato não terá sucesso na sua reclamação trabalhista porque a anotação feita tem presunção absoluta. Não, é presunção relativa, segundo a súmula número 12 do TST. Beleza, meus amores? Então aqui finalizamos a correção das 6 questões ou falta mais uma? Isso aí. Finalizamos a correção de todas as questões de direito do trabalho cobradas pela FGV no 31º exame de ordem, tá bom? Os gabaritos coincidem com os gabaritos preliminares divulgados pela FGV, portanto, serão os gabaritos oficiais e nenhuma dessas questões são passíveis de recurso, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!